Um marombeiro de 113 quilos agarrou meu pulso para mostrar ao bar como era a fraqueza, e depois me empurrou contra o balcão e disse a todos que eu era um cara esquisito que não se tocava. Um marombeiro de 113 quilos arrumou briga comigo para impressionar uma garota, sem saber que eu era faixa preta em taekwondo. Com meu 1,70 de altura e 63 quilos, eu não era exatamente o cara mais intimidante. Pessoas em bares sempre me escolhiam quando queriam parecer durões na frente das mulheres. Então, quando vi aquele marombeiro de 1,88 marchando em direção aonde eu estava conversando com uma bela morena, eu já sabia como isso terminaria. Ele se enfiou entre nós, sua estrutura massiva me bloqueando completamente. Nem mesmo olhou para mim, apenas virou suas costas largas como se eu fosse um móvel. "Deixa eu te pagar uma bebida de verdade, linda", disse ele chamando o bartender. "Não essa porcaria com que esse carinha estava te entediando." Ela olhou para mim por cima do ombro dele, claramente desconfortável. "Na verdade, nós estávamos só..." Ele a cortou. "Confie em mim", colocando uma mão protetora no balcão na frente dela, criando uma parede. "Você precisa de alguém que possa realmente cuidar de você." Ele pediu um martini para ela sem perguntar, e finalmente reconheceu minha existência com um olhar desdenhoso. "Pode ir agora, amigão." Quando não me movi, ele deslocou seu peso, usando seu tamanho para me empurrar mais para baixo no balcão. A borda do balcão cravou nas minhas costelas e ainda assim, permaneci no lugar, tomando minha cerveja. A essa altura, ele esperava que eu já tivesse fugido. Ele se virou para mim completamente pela primeira vez, me medindo de cima a baixo com um nojo teatral, e perguntou se eu era surdo ou algo assim. Quando eu disse calmamente que estava apenas terminando minha bebida, sua mão disparou e deu um tapa nos meus óculos, arrancando-os do meu rosto. Eles caíram ruidosamente no balcão e tudo ficou embaçado. Ele fez piadas sobre eu não conseguir enxergar até a altura dele e disse à garota que talvez fosse por isso que eu não tinha entendido a dica. Eu permaneci imóvel, respirando normalmente. 10 anos de treinamento me ensinaram a lição mais importante. Lutadores de verdade não brigam em bares. Muitos riscos, muito a perder. Minha certificação de instrutor, minha academia, possíveis processos judiciais, tudo perdido por causa de um idiota embriagado. Estendi a mão para pegar meus óculos com movimentos medidos e ele os empurrou para mais longe com um dedo, me dizendo para deixá-los ali. Eu o contornei para pegá-los, mantendo tudo neutro, e quando me sentei novamente com meus óculos, ele se virou para todo o bar e anunciou em voz alta que tínhamos uma situação com um cara esquisito. Sua voz retumbou sobre a música, enquanto ele apontava para mim com sua garrafa de cerveja, alegando que eu estava incomodando aquela moça por 1 hora. A morena tentou protestar, mas ele a interrompeu, colocando uma mão possessiva em seu ombro que a fez estremecer, e disse a todos para não se preocuparem. Ele tinha tudo sob controle. Seus amigos em uma mesa no canto começaram a rir e a gritar. Alguém perguntou se eu estava no ensino fundamental. Ele sorriu e se virou para o bartender, sugerindo que minha identidade deveria ser verificada novamente, porque eu parecia ter uns 12 anos. A morena se afastou da mão dele, mas ele continuou falando por cima dela, dizendo que ela não precisava mais ser educada. Metade do bar estava assistindo agora, algumas pessoas cochichando, lançando-me olhares desconfiados. Minha reputação neste lugar, onde eu era cliente regular há 2 anos, estava sendo destruída em tempo real. Então ele decidiu demonstrar minha fraqueza, e agarrou meu pulso de repente, levantando-o para o bar ver enquanto o comparava com os braços de seu sobrinho de 12 anos. Eu não resisti, mantendo minha respiração estável enquanto ele apertava mais forte, seu polegar pressionando o ponto de pressão. Ele me puxou do banco sem esforço, me girando para mostrar à garota o que aconteceria se um perigo real aparecesse. Então me empurrou de volta contra o bar, não com força suficiente para ser considerado agressão, mas o suficiente para provar seu ponto. A quina do balcão cravou na minha espinha e ele ficou lá esperando, me